Boa noite, senhoras e senhores. Já é a 10ª vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. Aí tem britadeira. Se tiver britadeira aqui no vídeo, desculpem. Então, o laudo da Polícia Federal diz que não há sinais de adulteração no vídeo íntimo atribuído ao Dória, também conhecido como Ditadória. Por que ele é conhecido como Ditadória? Porque ele criou medidas ditatoriais que supostamente combateriam um vírus. Porque se você tem um vírus, como você combate um vírus? Com uma ditadura. É só você ter um ditador e pronto, você combate o vírus. É assim que se combate o vírus. Você fecha um monte de estabelecimentos, leva um monte de pessoas à falência, aí você tem um monte de pessoa falida, um monte de pessoa pobre, um monte de pessoa na miséria, você tem uma economia que está um lixo, e pronto, você combate o vírus. O vírus não gosta de pessoas na miséria. O vírus não pega em pessoas falidas. Então você fale um monte de estabelecimentos. É claro que não os do Dória, né? As empresas do Dória não faliram. O Dória não teve prejuízo. O Ditadória não teve prejuízo. Quem teve prejuízo foram os outros, as outras pessoas. Essas sim, elas têm prejuízo. Porque então você fecha os estabelecimentos e assim, magicamente, o vírus deixa de existir, né? Então, o vídeo íntimo do Dória, para quem não sabe, é um vídeo que vazou aí na internet que supostamente teria o Dória, tá? Eu tô lendo uma reportagem aqui, eu não estou afirmando que o vídeo íntimo realmente era um vídeo onde está o Dória, tá? Eu estou dizendo que é um vídeo atribuído ao Dória e que saiu uma notícia aqui dizendo que esse vídeo é atribuído ao Dória. Então tem uma pessoa no vídeo que parece muito que ser o Dória e tem várias garotas de programa, mais de 5, 6 garotos de programa, no vídeo atribuído ao Dória, onde está lá uma pessoa que atribui-se que possa ser o Dória, deitado na cama e 6 garotas de programa aí em torno do Dória. Documento foi elaborado por perito do Núcleo de Criminalística da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. Governador nega a autenticidade da gravação, né? O que você acha que ele vai dizer que não, sou eu mesmo. Que circulou na campanha de 2018 e aponta tentativa rasa de prejudicar sua pré-candidatura ao Planalto. Isso ele quer dizer que pré-candidatura a presidente? Deve ser, né? Então, tá aí. Então, o vídeo do Ditadória, que talvez seja o Ditadória, com as garotas de programa. E por que a gente vê tantos escândalos com políticos? É um atrás do outro. É o Lula que falando lá das cabritas. É o Bolsonaro com as galinhas e com o negócio do turismo. Pode turismo sexual, mas só não pode com gay. Aí vai andar de jet ski. E depois se tu tirar fotos com margarina e miojo e farofa. Aí depois é o Arthur Duval, com as ucranianas. Refugiadas ucranianas, uma oportunidade perfeita para lamber as suas partes íntimas, né? Refugiados ucranianos aí fugindo, viúvas, fugindo deixando a família para trás, deixando a casa para trás, deixando sua vida para trás. São fáceis porque são pobres, que maravilha, que grande oportunidade. E aí, vídeo íntimo atribuído ao Ditadória com um monte de garota de programa. Por que é tão comum que políticos se envolvam nesse tipo de coisa? Por que não é comum que outras pessoas se envolvam nesse tipo de coisa? Que outra profissão se envolva nesse tipo de coisa? E é muito simples, porque a política, ela atrai pessoas que querem poder. E pessoas que querem poder sem precisar dar algo em troca. Por isso que elas têm. Elas ganham sem precisar dar algo em troca. Por quê? Porque os políticos são maus, então vamos trocar os políticos por políticos bons. Então muita gente pensa assim. Só que não é assim que funciona. Por quê? Porque os políticos são maus não porque a gente deu azar de que pessoas malvadas foram parar na política, não porque o povo é malvado e votou nos políticos malvados, e até pode não ser porque os próprios políticos tenham más intenções. Os políticos são maus por causa dos feedbacks que alimentam a política, porque a política se alimenta do mal. Então é isso que é importante a gente entender. Vamos entender o que é a política se alimentar do mal e o que é o sistema de feedbacks, que tem tudo a ver com a evolução.
como é que as coisas evoluem. Então, como é que as espécies evoluem? Elas evoluem porque elas recebem bons feedbacks. Por exemplo, um animal na selva, ele recebe um bom feedback quando ele consegue se alimentar. Ele recebe um bom feedback quando ele consegue se reproduzir. Esse bom feedback faz com que o DNA dele sobreviva. E o DNA de um animal que não consegue se alimentar e sobreviver, não sobreviva, não se reproduza. E aí vão se reproduzindo os DNAs que receberam bons feedbacks. É isso que significa feedback, é aquilo que alimenta a reprodução de informação dentro de um sistema, a transmissão de informação dentro de um sistema. A permanência de um político no seu cargo político também é uma transmissão de informação, também é alimentada por feedbacks. Então a gente tem que se perguntar, dentro desse sistema da política, quais são os feedbacks que alimentam os políticos? E muito simples, são os feedbacks do poder, são os feedbacks de roubar. Por quê? Porque imposto é roubo. E o salário de um político vem do imposto. Então, o salário de um político vem do roubo. É alimentado pelo roubo. Políticos são alimentados pelo roubo. Não apenas os políticos. Aqueles que trabalham dentro do Estado, que fazem o trabalho sujo do Estado, que não são só os políticos. Tem vários outros tipos de profissões ou de... porque é a mesma coisa que dizer que um assaltante é uma profissão, né? Que ladrão é uma profissão. Mas tem vários tipos de especialização de crimes, né? do que você pode fazer dentro do Estado. Você pode ter um monopólio da lei, você pode ter um monopólio da aplicação da lei, do julgamento da lei, você pode ter o monopólio das armas, você pode ter... Ou você pode ser um político, que é muitas vezes uma espécie de palhaço. Palhaço mesmo, não é à toa que o cara lá da Ucrânia é um palhaço, não é à toa que tem alguns políticos que são palhaços, e não é à toa que eles parecem mesmo palhaços. Olha pra Dilma, olha pro Bolsonaro, olha pro Ciro Gomes, eles parecem, quando eles dão um discurso, parece que estão fazendo stand-up comedy. Olha o Arthur Duval e o Renan Santos, que contribuíram mais pro humor brasileiro do que todos os humoristas dos últimos 10 anos. Com todo respeito aí aos humoristas, também gosto do trabalho de muitos humoristas, mas olha como esses caras contribuíram para o humor brasileiro sem sequer que fosse a intenção deles. E quem não ri vendo esse vídeo aí do suposto Dória também, né? Então, o político ele serve como palhaço porque muitas vezes, assim como as listras do tigre servem como camuflagem, servem também para confundir as suas presas, não é? Então, o Estado ele precisa ter também um mecanismo de ludibriar as pessoas, de enganar as pessoas, de entreter as pessoas nesse processo. Porque as pessoas, para que a sua atenção seja cativada e elas queiram participar do processo do Estado e queiram votar, elas também precisam ser entretidas nesse processo. Então, os políticos fazem muito esse papel de palhaços, daqueles que vão entreter o público para que o público acredite no Estado. Então, como o dinheiro e o feedback na sociedade, ele vem do dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro é um meio de troca universal. Você pode trocar o dinheiro por tudo. Até mesmo por garotas de programa, por 6 garotas de programa subindo em cima de você lá com a sua manjuba lá do suposto vídeo do suposto Dória. Então você pode comprar tudo com dinheiro, até mesmo essas garotas de programa lá com a sua manjuba. Então, por isso que os feedbacks da sociedade, seja do mercado ou seja do Estado, vêm do dinheiro. No mercado, sobrevive e se reproduz aquilo que lucra. E no Estado, sobrevive e se reproduz aquilo que lucra. Só que tem uma diferença desses dois lucros. O lucro do mercado vem de trocas voluntárias. Quando eu ofereço alguma coisa de valor e a pessoa paga voluntariamente por aquilo, eu lucro. Já no Estado, a pessoa paga, mas ela paga à força, obrigatoriamente. Então eu não preciso oferecer nada em troca de valor. Então, o que acontece? Eu pego o dinheiro de outras pessoas sem dar nada em troca. Bom, qual é o tipo de pessoa, psicologicamente, que ganha alguma coisa das outras sem dar algo em troca ou às custas do sofrimento dos outros? São os psicopatas. Então, pelo ponto de vista psicológico, a política atrai muitos psicopatas. Muitos políticos são psicopatas. E o que eles querem? Eles querem poder, eles querem dinheiro, eles querem estar acima dos outros. Porque eles estão acima dos outros. Não é porque eles são malvados. Não é porque
os políticos que foram colocados lá são malvados. E se você colocar políticos bonzinhos, então a política vai ficar bonzinha. Não, não é por isso. É porque o cargo de político, o mecanismo pelo qual funcionam os feedbacks do cargo de político, são cargos que tornam a pessoa poderosa e tornam a pessoa privilegiada, privilegiada no sentido de que ela rouba os outros. De que o seu dinheiro sai do seu bolso e entra no bolso do Dória, mas não acontece o contrário. Não acontece que o dinheiro sai do bolso do Dória e entra no meu. Isso nunca aconteceu. Mas acontece diariamente que sai do meu bolso e entra no dele. Todos os dias. Todos os dias. Então, por esse motivo, políticos, eles têm poder. Eles estão acima dos outros. Eles, não só políticos, mas os outros cargos lá do Estado, alguns até mais do que políticos, se acham realmente os deuses na Terra. Se acham inquestionáveis, os poderosos, são realmente o ápice da manifestação da psicopatia. Não tem nenhum outro momento onde um psicopata possa se expressar mais plenamente do que participando do Estado. Porque são pessoas que têm o poder, esse poder é reconhecido socialmente, eles podem te botar na cadeia, eles podem te prender, eles podem pegar o seu dinheiro. Então, e não precisam oferecer nada em troca. Resultado, você vê pessoas com desvios morais, para dizer o mínimo, né? Então, pessoas que vão participar de orgias, pessoas que querem, talvez, supostamente, hipoteticamente, eu não estou falando de ninguém específico, participar de orgias com refugiadas de guerra, participar de orgias em lugares pobres pós-guerra. Hipoteticamente, claro que eu não estou falando de ninguém específico nesse ponto, né? E nem nenhum ponto desse vídeo. Eu nunca falei de ninguém nesse vídeo. Eu estou falando supostamente do suposto vídeo do suposto Dória. Que saiu a notícia aqui, que não fui eu que escrevi essa notícia, que o laudo da PF diz que não há sinais de adulteração no suposto vídeo íntimo atribuído supostamente ao Dória. Então, não é de se espantar que você vai ver esse tipo de desvio moral. Seja em orgias, seja em cobiçar mulheres refugiadas, seja em cobiçar galinhas e cabritas e esse tipo de coisa, né? E fazer uma coisa na frente da câmera e outra atrás. Na frente da câmera você come miojo com farofa, com margarina, e se caga todo de farofa, tira uma foto. Por acaso, né? Por sorte, tinha alguém tirando uma foto na hora que você cagou todo de farofa. Aí, quando não tem ninguém tirando foto, também, por sorte, você tá num restaurante caríssimo, pagando R$500, R$1.000 numa refeição e andando de jet ski. O dia inteiro no meio de uma guerra. Onde supostamente você tinha que estar fazendo alguma coisa, supostamente as pessoas estão te pagando para você fazer alguma coisa útil, que na verdade não tá, né? Não tem como você fazer alguma coisa útil é renunciar e arranjar um emprego de verdade, né? Então não é à toa que você vai ver esse tipo de desvios morais e a gente não vai parar de ver esse tipo de desvios morais. Então, como é que as pessoas pensam? Os políticos A, B, C, D, E, F, G, H, o alfabeto inteiro, todos saíram aí em escândalos e fizeram coisas imorais. Conclusão, vou acreditar em outro político. Precisamos de mais políticos, acreditar em mais pessoas na política, né? Em vez de falar, chega, isso está errado, e a gente precisa entender por que isso está errado, para a gente parar de errar. Porque não vai, isso aí dá errado. Já está provado, já dá para observar probabilisticamente que isso vai dar errado, e a gente precisa entender por que está dando errado. Não, as pessoas não pensam isso. Não. Se deu tudo errado até agora, 1000 vezes seguidas errado, vamos para a 11ª. Porque na 11ª vai dar certo. Como é que se diz aquele ditado? A definição de insanidade é fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Far Cry 3. Então a definição de insanidade é fazer a mesma coisa esperando resultados diferentes. Não, essa é a definição de política.
Essa é a definição de política. É isso que todas as pessoas estão fazendo quando elas vão lá votar. Elas estão fazendo a mesma coisa esperando resultados diferentes. O MBL fala, nós somos os políticos menos corruptos. Bom, mas isso é a mesma coisa que o Lula falou, é a mesma coisa que o Bolsonaro falou. Agora o Moro estão falando que ele é o político menos corrupto. O Moro não é corrupto. Ué, mas isso não era a mesma coisa que o Lula falou? O Lula era a pessoa menos corrupta do Brasil, o Bolsonaro era a pessoa mais honesta desse Brasil, e agora o Moro é a pessoa mais honesta. O Arthur Duval era a pessoa mais honesta desse Brasil, e agora o Moro é a pessoa mais honesta desse Brasil. Ué, quantas pessoas mais honestas desse Brasil você precisa para começar a notar que tem alguma coisa errada? E nesse sistema como um todo. Tem alguma coisa errada na política como um todo. Quantas pessoas precisam... Né? Quando você tem uma teoria sobre a realidade, sobre o funcionamento de algum mecanismo na realidade, tem que existir uma falseabilidade. A ciência trabalha com falseabilidade. Tem que existir alguma coisa que possa acontecer que vai me provar que isso está errado. O que precisa acontecer para provar? Se todos os políticos que você coloca ali dentro dão errado, o que mais precisa aparecer para dar errado? Ou seja, estão acreditando numa ciência infalseável, estão acreditando num mecanismo infalseável. Eu acredito que isso dá certo mesmo que tudo dê errado. Mesmo que tudo dê errado, eu continuo acreditando que dá certo. A mesma coisa religião. Você reza, acredita em Deus e dá tudo errado. Mas é porque você vai pro céu. Aí depois da vida você vai dar certo. Tá, mas é infalseável, porque eu não posso ir lá ver, né? Então você está trabalhando com infalseabilidade. Você vai acreditar independente dos resultados. Não importa o que aconteça, você continua acreditando. Então é isso que as pessoas fazem com política, fazem a mesma coisa que religião. Então, muito obrigado, ajudem o canal com seu like, sua inscrição para esse vídeo alcançar mais pessoas. Não se esqueça também de se inscrever no canal, de se tornar membro do canal, de doar um Pix e um Bitcoin aí para esses vídeos continuarem sendo feitos, esse canal continuar crescendo. Muito obrigado a todos que ajudam o canal. Muito obrigado a todos os membros, a todos os inscritos e a você que assistiu o vídeo e deu seu like. E até a próxima.